Boa tarde, graça e paz a todos. Nesta tarde estamos começando mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou muito feliz nesta tarde por estarmos aqui, juntamente com os irmãos aí na sua casa, para compartilhar algo da parte do Senhor nesta tarde. E antes de mais nada, eu gostaria de estar fazendo uma oração junto com os irmãos nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa tarde, Pai, entramos diante da Tua presença, Senhor, primeiramente para Te pedirmos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, ó Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, Te agradecemos por mais um dia, estarmos diante da Tua presença neste lugar, meu Deus poderoso, Deus santo, por estarmos aqui com fôlego de vida e com saúde, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, por Senhor ter cuidado de cada um de nós, nos dado escape, nos dado livramento, Senhor, cuidado da nossa casa, cuidado da nossa família, Senhor. Te agradecemos nessa tarde em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Diz a sua palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos, lá o Senhor vai estar. Nessa tarde não é diferente, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa fazer o seu querer, a sua vontade na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo. Desde já eu te peço, Senhor, quebra todas as amarras, algemas, grilhões, lança por terra, Senhor amado, todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, que seja feita a sua vontade na tarde de hoje, Senhor amado, que o Senhor venha operar grandemente, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que possamos, ó Pai, possamos, meu Deus, ser um canal, ser um instrumento, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, para levar as boas novas para essas casas, para essas famílias na tarde de hoje, Senhor amado, para essas vidas, ó Pai, que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua unção na tarde de hoje, Senhor. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus nessa tarde, amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra inicial com os irmãos no Evangelho de João, capítulo de número 2. Essa não é a palavra, essa é só a palavra inicial, só o início de tudo. Depois o pastor Leandro vai estar trazendo a palavra oficial. Mas foi algo que o Senhor ele colocou no meu coração na tarde de hoje. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 2. Fala a respeito das bodas de Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Somente até aqui. Eu estava meditando nesta palavra, e ali de repente Jesus Cristo ele é convidado para um casamento, juntamente com seus discípulos, e sua mãe estava naquele casamento. E ali a mãe de Jesus, ela estava incomodada porque tinha acabado o vinho. Ela estava incomodada porque ali aquele casal, aquelas pessoas, os convidados iriam criticar, iriam falar porque acabou o vinho, e ia ter vários comentários. E ela estava preocupada com a situação do casal, dos noivos ali. E ela chega diante do filho ali e fala: acabou o vinho. O interessante é que Jesus olha para ela e fala assim: mulher, que eu tenho contigo? E continua. E essa palavra me chamou a atenção, que Jesus ali, a própria mãe fala para ele: acabou o vinho, mas não era no tempo dela, era no tempo dele. Era ele que ia operar, era quando ele quisesse, não era na vontade da mulher, na vontade da mãe dele, era a vontade dele, porque Jesus Cristo ele faz o milagre quando ele quer, como ele quer, e aonde ele quer, e do jeito que ele quer. E o interessante é que de repente a mulher ela sai, a mãe de Jesus sai, e no versículo de número 3 fala assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser.
Esse versículo é interessante, sabe por quê, irmãos? Porque ela sabia que Jesus Cristo ele não ia deixar aquele casal passar vergonha. Jesus Cristo iria fazer algo, ela tinha certeza que Jesus Cristo iria fazer alguma coisa. E de repente ela olha para aqueles serventes e fala: ei, faça tudo o que ele disser. E esse versículo é interessante para os cristãos, irmãos. Sabe o que é? Nós somos servos. Nós temos que obedecer e fazer tudo quanto o que ele quiser. E muitas das vezes a gente fica, somente esperando o milagre, somente esperando a bênção, somente esperando aquilo que o Pai vai operar, o que Deus vai fazer. Mas o interessante desse versículo aqui me chama a atenção, sabe o que? Ela chega para os serventes e fala: faça tudo o que ele disser. E o que o Senhor ele já disse para você fazer? Medita na tarde de hoje. O que o Senhor já falou para você fazer e você não está fazendo? E você está querendo um milagre, né? Ah, mas pastor... irmãos. Por que a gente não consegue fazer? Por que a gente não consegue obedecer? Muitas das vezes a gente só quer receber. E ali ela pega e fala: faça o que ele disser. E de repente Jesus Cristo fala para aqueles homens fazer daquele jeito: encha as talhas de água, e entrega, leva lá para o mestre-sala. De repente, no meio do caminho ali, a água é transformada em vinho, o milagre acontece. Teve um processo, irmãos, mas o segredo da vitória, o segredo do milagre, sabe o que é? A obediência, a voz do mestre. Eu sei que tem muitas pessoas no dia de hoje esperando pelo milagre. Esperando pelo milagre, está aí na sua casa, está aí no seu trabalho, está aí no seu carro, aonde você estiver, parou para ouvir essa palavra e você está esperando pelo milagre, mas o Senhor fala aí: você é servo, você obedeceu, você está em obediência, você está ouvindo, escutando o que Ele manda você fazer? E assim, irmãos, o milagre a gente conquista, o milagre a gente faz, o milagre a gente corre atrás. O milagre é para quem crê. Porque aqueles servos ali, eles poderiam não ouvir a voz da mulher. O Jesus Cristo era apenas um convidado. Eles obedeciam a voz do mestre-sala, eles obedeciam a voz do dono da festa, mas ali eles escutaram o que o mestre pediu. O mestre pediu e eles obedeceram. Para ter aquele milagre, precisou a obediência dos servos. E o interessante, irmãos, dessa passagem, eu não vou esticar muito não, mas foi o que o Senhor ele colocou no meu coração. De repente o mestre-sala, ele pega no versículo de número 10, ele fala: e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste agora o bom vinho. Jesus ele deixa o bom vinho para o final, irmãos. Jesus ele deixa o milagre para o final. Talvez a minha caminhada você está fazendo, você está servindo, você está obedecendo. Tem pessoas que: Senhor, mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu estou obediência à sua voz. E muitas das vezes você está querendo entregar os pontos, você está querendo parar, mas a palavra para você na tarde de hoje é: Ele deixou para o final, o seu milagre vai chegar. Mas você tem que acreditar, você tem que confiar. Você não pode parar, você não pode desistir. E ali o mestre Saulo olhou e falou: mas você deixou para o final. O milagre é para o final. O milagre é para quem crê, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor é interessante. É para aqueles que vão até o fim. Aqueles que realmente obedecem à voz do Senhor, aqueles que crêem verdadeiramente, passa por luta, passa por dificuldade, passa por problema, passa por desemprego, passa por enfermidades, passa por dores, passa por perdas. Mas no final, Deus ele opera o milagre. Essa palavra é para mim e para você na tarde de hoje. Talvez hoje você levantou e falou assim: o final já acabou, não tem mais esperança, já não fez, Deus não escutou a minha voz, Deus não... Não, é no final. É no final, irmãos. É no final. E o Senhor está falando comigo e com você nessa tarde. O milagre está chegando, a sua hora está chegando. Ele deixou para o final. O final pode ser hoje, o final pode ser amanhã. Eu não sei quando vai ser esse final, mas eu tenho certeza, a mesma certeza que Maria tinha certeza ali que
Jesus iria operar um milagre ali naquelas bodas de Caná da Galileia ali. O mesmo Jesus ele está falando comigo e com você nessa tarde. No final eu vou operar um milagre. Mas obedeça. Obedeça. Escute o que o mestre mandar você fazer. Faça. Faça. Não faça por troca, mas faça porque lá no final você vai ver o seu milagre. E aí você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Do outro lado você vai falar verdadeiramente, verdadeiramente o Senhor ele fez, o Senhor ele operou um milagre na minha vida. E você vai testemunhar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fica com essa palavra, meditar nessa palavra no dia de hoje. E Deus, ele crê que Deus ele vai continuar falando através da vida do pastor Leandro. Desde já, né, eu gostaria de estar apresentando algumas vidas que já estão conosco na tarde de hoje. Amém? Hoje o povo está com Hoje frio. o povo está com frio, né? Essa tarde está conosco A Lilian também entrou aqui agora, tá? Lilian. a minha esposa Jaqueline, a Patrícia Barbosa, a Idalina, a minha mãe, e a Lília nessa tarde. Amém? Que Deus ele venha abençoar a vida de cada um de vocês e que Deus ele continue falando no coração de vocês. Eu creio que ele já começou a falar e ele quer continuar falando mais ainda através da vida do servo dele, que vai estar trazendo a palavra nessa tarde. Amém? Pastor Leandro está com oportunidade nessa tarde. Amém? Peraí. Pastor Leandro está ali, cara, anotando mais alguns nomes na tarde de hoje. Hoje o povo está com frio. Hoje o povo... Tô fazendo um buraco. Estão fazendo um buraco, colocando a fogueira e se esquentando. Mas nessa tarde, você que está ouvindo, né, você está despertando, você está esquentando. Espero que a palavra de Deus aí onde você estiver na tarde de hoje venha esquentar, venha aquecer, venha acalentar o seu coração e que desça fogo do céu e Deus use a vida do pastor nessa tarde para que Deus venha abençoar a sua vida. Eu creio que Deus ele tem muito para fazer na vida de cada um de vocês na tarde de hoje, amém? Escolhendo? Travou aí? Vamos ver. Uma hora vai. Agora tá indo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém? Aleluia. Deixa eu já te entregar aqui, que fica mais fácil, né? Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para cada um. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que tá bastante frio aí, mas eu acho que os irmãos estão com muito frio mesmo, hein? Eu tô sentindo a falta de bastante irmãos aí que sempre estão conosco, tudo. E muitas vezes a gente pode até pensar, mas não teve a divulgação, não. Mas das outras semanas também, nós não passamos nada e sempre nós estivemos aqui. Foi só uma semana que nós não conseguimos fazer, porque tivemos que resolver aqui alguns problemas. Mas glória a Deus, que o Senhor continue abençoando e creia naquilo que o Senhor, Ele já está ministrando sobre as nossas vidas nesse tempo. Então, em nome de Jesus, nesta hora eu quero te chamar para nós estarmos juntos orando. Então vamos fazer essa oração antes mesmo de nós lermos qualquer tipo de palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças nós te damos pelo seu amor, graças nós te damos pelo seu cuidado, graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito. E agora, Pai, nós te pedimos e te clamamos, ó Senhor. Venha, Senhor, o seu reino. Venha, Pai, a sua graça, venha a sua verdade e revele o seu amor agora, Pai. E que em nome de Jesus, que seja quebrado, despedaçado e desfeito todos os grilhões, algemas e amarras do inimigo. Leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, para que a sua palavra, Senhor, continue fluindo e o Senhor Espírito Santo faça aquilo que o Senhor preparou, da maneira que o Senhor preparou, conforme a sua vontade, Pai. Graças nós te damos e que o seu querer seja manifesto em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Laércio acabou de fazer esta leitura e acabou de fazer esta explanação. E eu quero te convidar também
para abrir agora a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 29. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29. Estes últimos dias, estes últimos acontecimentos, Deus tem nos movido e tem feito com que a gente começasse a pensar, ou seja, que nós começássemos a refletir sobre algo, e refletir principalmente sobre o que está prestes a acontecer que nós não estamos preparados para viver. Então, diante desta verdade, diante desta revelação, vamos ler a palavra do Senhor para nós entendermos. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29, fala assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. As portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Deixa eu ver se eu não errei. Isso. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, nós podemos estar até esperando uma palavra, mas eu estou precisando agora era de uma palavra de cura. Eu estava precisando agora que o pastor ministrasse sobre uma porta de emprego. Eu estava precisando agora de ter um novo ânimo. Ótimo! Esta palavra que nós acabamos de ler nos leva a tudo isso também. Como assim? Sim, nos leva ao entendimento de tudo isso. Porque se nós começarmos a compreender aquilo que o Senhor tem preparado, a entender aquilo que o Senhor tem dito e começarmos a direcionar todos os nossos pensamentos, direcionar todas as nossas forças, direcionar tudo aquilo que somos e que temos na direção do Pai, na direção de Deus, e começar a fazer aquilo que Ele nos chamou, nós
vamos estar atentos a tudo aquilo que estiver acontecendo neste período, neste tempo e no decorrer destes dias. Sim, por quê? Porque assim, o Senhor, Ele está sendo bem claro conosco. E agora eu quero te convidar para nós fazermos uma simples reflexão. Vamos pensar agora, entre nós aqui. Vamos começar a imaginar. Imagine que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele pega e Ele já te escreveu ali uma carta, e você sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. Então o que é mais fácil você fazer? Muitas vezes você vai fazer todas as suas vontades naquele tempo. Então vai chegar, quando estiver faltando um pouquinho para Deus poder concluir aquilo que Ele tem para você, o que você faz? Você pega, se arrepende e começa a andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque daí você vai ter certeza de tudo aquilo que Deus falou para você. Mas infelizmente isso não acontece. Infelizmente, não é dessa maneira que Deus atua. Infelizmente, Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele não está preocupado com a quantidade de tempo que você vai servi-lo, ou a quantidade de tempo que você vai ouvi-lo, ou a quantidade de tempo que você vai obedecê-lo. Ele está preocupado exatamente com o comportamento do seu coração, aquilo que você vai fazer para Ele plenamente, porque não adianta. Não, irmãos, vamos entrar no consenso. Temos falado muito sobre estes versículos, principalmente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, e o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala o quê? Aonde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração, versículo 21. Versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos conversado, nós temos falado, Deus tem nos instruído sobre tudo isso, mas neste tempo, neste período de tempo, muitas pessoas estão trocando a verdade do Evangelho para satisfazer todos os seus sonhos, todos os seus desejos e todas as suas vontades. E não adianta a gente olhar e falar assim, não, mas isso não tem nada a ver. Tem, e eu vou te contar que isso existe dentro da igreja, isso existe dentro daqueles que falam, que confiam inteiramente em Deus, que estão nas consagrações, que estão nas campanhas, que estão nos cultos, que estão em todos os eventos da igreja. Sabe por quê? Porque se eles não olharem e tiverem um cargo dentro da igreja, eles nunca vão se sentir próximos ou perto de Deus, como se isso fosse uma condição espiritual para eles viverem. Mas não foi nada disso que Jesus está falando, não foi nada disso que Jesus ensinou, não foi nada disso. Ele nos chamou para ir pregar o Evangelho, para ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deu esta ordem, Ele nos deu essa ordenança, Ele nos colocou para fazer isso. Tudo para quê? Para nós não ficarmos presos com as coisas desta terra. Porque quanto mais presos nas coisas desta terra, mais nós vamos começar a viver aquilo que aquele povo viveu, como nós lemos na palavra, aquele povo que estava totalmente desapercebido do momento em que Noé entrou na arca e a chuva começou a cair. Pensa comigo agora. Por que Deus fez essa comparação? Por que Deus quis fazer essa comparação? Simples. E também, lógico, de uma maneira que a gente tem que entender um histórico da maneira que acontecia lá. Naquele período, perceba bem, naquele período, até aquele momento, até aquele tempo, não tinha chovido. Nossa, mas que interessante, né? Não. Por quê? Parecia praticamente que os céus estavam todos, ou o céu estava cerrado. Então não tinha. Então, imagina, como acontece hoje.
Jesus, ele vai voltar. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus vai salvar os escolhidos. Então você tem que começar a se santificar. Você tem que começar a se separar. Você tem que começar a buscar a presença. Você tem que obedecer. Você tem que clamar ao Senhor. Você tem que andar conforme aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. É uma coisa, até então, para quem não crê, ilógico. Por quê? É da mesma maneira aquele povo. Imagina aquele povo olhando para Noé, como o povo olha hoje para nós, e ele olhando e falando assim: esse cara tá louco, isso nunca vai acontecer. Se nunca aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Então imagina a mentalidade daquele povo, imagina a mentalidade do povo de hoje, e agora imagina a nossa condição. Se nós não estivermos convictos como Noé foi convicto, se nós não estivermos perseverantes como Noé foi perseverante, se nós não formos obedientes como Noé foi obediente, como viveremos aquilo que o Senhor propôs para nós? Naquele tempo, pensa bem, vamos lá de novo. Naquele tempo, as pessoas estavam fazendo todas as suas vontades. Estavam todos ao prazer da carne, estavam fazendo tudo aquilo, vamos colocar o termo mais popular, tudo que dava na telha eles faziam. Então assim, hoje, como hoje, né? Hoje eu vejo muitas pessoas até comentando, muitas pessoas até falando, perdão irmãos, aqui tá frio, aleluia. Vejo muitas pessoas aqui falando e comentando assim: nós temos que curtir agora a nossa vida porque nós só temos uma. Agora nós vamos fazer tudo aquilo que nós sempre sonhamos porque nós só temos agora essa vida e depois disso não tem mais nada. Olha que interessante. E muitas vezes pessoas que são conhecedoras desse evangelho, pessoas que falam da boca para fora que Deus está abençoando, pessoas que dizem servir a um Deus verdadeiro, ao Deus santo, a um Deus que transforma, a um Deus que muda, a um Deus que modifica, a um Deus que faz as coisas acontecerem. Por que que isso está acontecendo? Porque, infelizmente, por aumentar as vontades e aumentar a vontade de nós fazermos algo, nós queremos dar uma ajuda para aquilo que Deus propôs para nós. Como assim? Nós queremos ajudar a Deus nos abençoar. Já deve ter ouvido isso daí, né? Aquele negócio da gente colocar a nossa mão onde Deus mandou, começar a ajudar pessoas que Deus não mandou ajudar. Mas ela está passando por necessidade. Se ela está passando por necessidade, Deus ele vai falar o momento para você poder ajudar. Mas se a pessoa está passando por um processo de Deus, a pessoa tem que crescer. Não adianta, vamos repetir de novo, não adianta você querer continuar dando peixe se você não ensina a pessoa a pescar. Não resolve. Hoje, infelizmente, muitos lugares, muitas igrejas, muitos cursos, muitas técnicas estão sendo usadas dentro das igrejas simplesmente para poder fornecer ferramentas que vão levar a pessoa a não acreditar mais em Deus, mas sim acreditar na sua própria força ou naquilo que as pessoas estão falando. Como é? O que Jesus ensinou para nós? Vamos pensar um pouco o que Jesus ensinou para nós. Ele ensinou o quê? Ele ensinou que não vivemos mais nós, mas agora nós vivemos a vida dele. Então começa por aí, que ele ao terceiro dia ressuscitou e nos deu uma nova vida. E esta nova vida diz que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Fazendo-se novo em nós, ele ainda deu. Então eu ainda vou dar para vocês o Consolador. Eu vou deixar o Espírito Santo que vai levar vocês à verdade e ao entendimento daquilo que o Pai ele quer. Então quando o Espírito Santo de Deus
ele se apodera da nossa vida, não mais na condição daquilo lá que o exemplo aqui o Leandro ele tinha, mas na condição agora daquele Leandro que foi restaurado, que foi renovado, que o espírito dele foi vivificado e o Espírito Santo habita nele, que esse Leandro agora não tem mais aquelas vontades, mas este Leandro está agora sendo ensinado que não é mais nada do jeito dele, não é mais nada conforme ele quer, não é mais nada da maneira que ele acha, mas sim agora, a partir desse momento, da maneira de Deus. Você está começando a entender o que Noé teve que passar ali? Você está começando a compreender o que Noé teve que passar? Por isso que o Senhor ele faz esta comparação para nós, que o próprio Jesus faz esta comparação para nós, que exatamente neste tempo, aonde todas as coisas estão ofertando para nós começarmos a fazer do nosso jeito, entendeu? Aquele negócio, não, você pode, não, você faz, não, existe um empoderamento. Então, entenda uma coisa, pode acontecer tudo isso, mas se não for pelo Senhor, nós não estamos no lugar da obediência ou fazendo aquilo que Ele preparou para nós. Então, não adianta, nós vamos acabar caindo exatamente naquilo que o Senhor disse. Vão ter pessoas, vão ter meios que vão sempre começar a colocar circunstâncias ou situações. Quer ver o que pode até acontecer? Alguns que assistiram aí ou ouviram o filme lá do Homem-Aranha, olha que interessante, não sei se vocês repararam, eu assisti lá com a minha família. E ali eu perguntei para o Senhor, porque assim, todos os filmes que eu assisto eu pergunto, Senhor, qual é o propósito de eu estar assistindo esse filme? O que o Senhor quer me mostrar nesse filme? O que o Senhor quer revelar para que a sua palavra se cumpra e através disso eu possa ser ministrado? E olha que tremendo que aconteceu, não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, depois perceba lá e deixa um tempinho para assistir este filme do Homem-Aranha. Olha o que acontece. Ele chega, ele ganha lá um óculos que tem dado pelo Tony Stark. Ele ganha aquele óculos que ele tem drones de guerra, e aqueles drones podem fazer muitas funções, e são drones exatamente para poder executar. Se quiser acabar com uma guerra, acaba. Se quiser começar uma guerra, começa e acabou. Mas existe uma pessoa que ele desenvolveu uma técnica muito grande de fazer com que os drones criassem uma ilusão, e através daquela ilusão ele gerasse uma falsa realidade daqueles fatos que estavam acontecendo. Agora me fala, será que o inimigo ele não pode fazer isso contra as nossas vidas? Será que o nível de tecnologia que nós estamos, será que amanhã ou depois eles não podem gerar isso a ponto até mesmo de criar uma falsa vinda de Jesus e até mesmo os próprios escolhidos serem enganados? Então eu quero referenciar e quero mostrar para você, muitas vezes nós estamos tão iludidos, tão insatisfeitos por algo, que estamos esquecendo de começar a observar que o foco principal do Evangelho é a nossa salvação. E como nós temos lutado por ela? Como nós temos nos prontificado por ela? Porque é interessante, porque lá em Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus. E um dos suportes dessa armadura, que eu digo, uma das coisas mais importantes dessa armadura, todo mundo pode falar, é o capacete da salvação que vai proteger a sua mente, que vai deixar a sua mente ligada a isso, é a couraça da justiça, é a espada do Espírito, é o escudo da fé. Mas olha que interessante, se nós não calçarmos os nossos pés para poder continuar anunciando este Evangelho, nós ficamos paralisados diante dos ataques do inimigo. Então, olha a preciosidade daquilo que Deus está falando conosco desde o começo. Você já parou para poder perceber? Você que pegou um pouco depois, Pastor Laércio falou de algo assim sobrenatural.
Ele introduziu aqui esta live da seguinte maneira. Ele chegou, ele falou algo tremendo. Ele mostrou assim, ó, que o primeiro milagre ali de Jesus, ele estava naquele casamento. E naquele casamento, Deus fez algo grandioso. Por quê? Porque o vinho tinha acabado. Ou seja, tinha acabado até então a alegria daquele povo. E Jesus mandou aqueles homens encher aquelas talhas de água e falou: vai e serve. E a hora que serviu, qual foi a resposta da pessoa, né? Como que é? Do mestre Sala, né? Qual foi a resposta? Todo mundo serve primeiro bom vinho, para depois servir o ruim. E você está servindo o bom depois. Olha que sobrenatural. Então muitas vezes nós ficamos desapercebidos. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra exatamente para poder fazer isso. Aquilo que não tinha graça, começa a ter. Aquilo que não tinha alegria, começa a ter. Aquilo que não era razão de viver, começamos a ter a razão de viver. Aquilo que parecia um vazio gigantesco, começa este vazio ser preenchido. E muitas vezes, diante de todas essas verdades, diante de todos estes milagres, diante de tudo isso que Deus tem feito, nós ainda ficamos só preocupados com o acontecimento de hoje, ou com o problema, ou com a dificuldade, ou com a enfermidade, ou com aquilo que está acontecendo momentaneamente, sem lembrar de tudo aquilo que Ele já fez por nós e de tudo aquilo que está em nós. E Ele está falando: use a autoridade que foi dada para você, saia desta condição de escravidão e comece a assumir o lugar que Deus te chamou para você reinar. Assuma a condição que Deus te colocou, mas através dele. Você entendeu? Não é a sua força, é através da dependência dele, a sua fé colocada inteiramente nele. Imagina se a hora que Noé tivesse começado aqueles primeiros 50 anos e tivesse parado, a arca seria construída? Não. Então não pare. Não pare, não pare, não pare e não pare. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Ainda que as suas orações você olhe e fale assim: não estou vendo o resultado. Continue, porque você faz agora. O Espírito Santo de Deus traz a lembrança. Continue, por quê? Porque Daniel, quando ele começou a orar, ele permaneceu em oração, e só depois de 21 dias que o anjo apareceu para ele e falou: sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas havia uma guerra espiritual muito grande, onde o príncipe da Pérsia, ele tentou bloquear a minha passagem, e eu peguei, assim, eu chamei Miguel para ele assumir aquele controle, despedaçar este principado, para eu poder vir aqui. Mas isso demorou mais de 20 dias. Então entenda isso, enxergue isso e viva isso. Não é muitas vezes do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é da maneira que nós achamos, mas Deus está movendo o sobrenatural. E olha, você lembra o que Jesus disse para a mãe dele? Quando ela chegou e falou: olha, vai lá e fala com ele. E ele olhou e falou: o que eu tenho contigo, mulher? Né? Não chegou a minha hora. Mas olha que tremendo. E é verdade, muitas vezes acontece isso conosco. A gente fica tão ali olhando, tão querendo, ou as pessoas querendo que a gente faça do jeito que elas estão nos ordenando. Mas na verdade o que nós temos que fazer é conforme Deus, Ele tem falado e nos dado a direção. Não é sob pressão, não é da maneira das pessoas, não é do modo das pessoas. Isso era antes, quando nós estávamos escravos desta terra, escravos desta vida, escravos das pessoas. Mas agora em Cristo nós somos livres e nós somos libertos. E esta liberdade nos dá a condição de obediência, nos dá a condição de saber falar não, nos dá a condição de ouvir a
a voz dele, nos dá a condição de servir a ele da maneira que o Senhor assim o estabeleceu para as nossas vidas e da maneira que ele quer que a gente faça, não do nosso jeito, mas da maneira que ele preparou para nós neste tempo. Então, diante desta verdade, diante daquilo que Deus ele tem nos mostrado, diante de todas as coisas, nós temos que começar a ficar apercebidos do que está acontecendo. Você já parou para perceber que todas as vezes que você faz algum tipo de propósito, sempre alguma coisa acontece para você não fazer aquilo? Por que isso acontece? Por que você acha que isso acontece? Vou colocar até o acho, né? Porque normalmente a gente acha tanta coisa, né? Por que você acredita dessa maneira? Porque na verdade, todas as vezes que nós nos posicionamos em Deus, sempre o inimigo vai tentar paralisar todas as nossas ações. Sempre que nós nos posicionamos com um propósito diante do Pai, sempre o inimigo vai colocar alguma barreira, algum impedimento ou alguma pessoa para poder impedir de nós estarmos aonde ele nos colocou. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: eu não tive tempo para poder participar do culto, exemplo. Não tive tempo para poder estar junto ali sendo ministrado na live. Eu não tive tempo para ir ao culto. Mas eu tive tempo para poder ficar mais de 4 horas na frente de uma televisão. Mas eu tive tempo para poder ficar mais de 3, 4 horas numa reunião com pessoas ali da família que apareceram. Eu tive mais de 5, 6 horas muitas vezes para poder ficar dentro de uma condução indo e voltando. Eu tive mais de 3, 4 horas para poder ir lá no Brás fazer compra. Olha que interessante, olha como as prioridades mudam. Por que isso acontece? Porque a essência de Satanás é o quê? Qual é a essência de Satanás? O que ele quer fazer com as nossas vidas? O que ele pretende fazer com nós? Se Jesus ele nos dá uma vida, e é uma vida em abundância, o que o inimigo ele está fazendo? O que o inimigo está sugerindo para nós? Ele quer fazer o quê? O que ele quer? Leve esse entendimento para você. Qual é a primeira coisa que ele quer fazer com você? Por que ele faz isso com você? Ele rouba, ele mata e ele destrói. Por que ele age dessa maneira? Por que ele quer fazer isso? Por que muitas vezes nós aceitamos isso dele? Porque na verdade, quando nós aceitamos, significa que nós estamos com as nossas prioridades modificadas. E quando essas prioridades são modificadas, nós não conseguimos entender qual é o nosso próximo passo. Ou seja, enquanto nós não arrumarmos a casa espiritual, como nós poderemos atender as pessoas de uma forma espiritual? Enquanto esta bagunça dentro de nós não for acertada, como a verdade ela consegue ser revelada? Ontem estava conversando com o pastor Laércio e falando, estava vindo dentro de um ônibus e estavam 2 engenheiros ali conversando. E eles chegaram e falaram assim, um para o outro: tá vendo aqueles prédios ali? Então, a fundação daquele prédio não é só ali onde os prédios estão construídos. Pega toda essa parte aqui para eles poderem estruturarem tudo isso aqui. Na hora o Espírito Santo de Deus chegou e falou exatamente dessa maneira. Quantas pessoas, elas exatamente não querem esta fundação ou este fundamento. Eles não querem ser fundamentados em Cristo. Eles querem que se construa algo em cima daquilo que eles acreditam. Ou seja, construir algo, construir a casa na areia. Eles não querem construir a casa na rocha. Por quê? Na rocha gera esforço.
Na rocha gera mais tempo, na rocha gera muito mais suor. Por quê? Porque na areia ela é fofa, na areia você vai, você joga tudo, mas a hora que vem a água, o que acontece? Todas as estruturas são abaladas, mas quando é construído na rocha, quando há uma fundamentação, quando há a fundação desta construção, ela é feita da maneira correta, ou seja, quando esta fundação é Cristo, tudo aquilo que é construído em cima permanece, e permanece pelo resto da sua vida, ou seja, nenhuma palavra, nenhum decreto, nenhuma desilusão, nenhuma frustração, nenhum medo, nenhuma vergonha, nem mesmo até o pecado, ele pode te separar desse amor que é sobrenatural. Então veja isso. Jesus, ele está nos falando hoje. Jesus, ele está às portas. Jesus, ele está chegando. Todas as coisas que estão acontecendo nessa terra estão nos levando a isso. Todas as coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos estão nos levando a isso. Você já parou para perceber ou parou para pensar? Uma pandemia parou o mundo. Quando você viu isso? Uma pandemia parou o mundo. Mas nesta pandemia, Deus começou a selecionar e apresentar diante do povo dele escolhas. E ele colocou, como nós acabamos de ler, ele colocou: e aí, você quer ser igual Noé e começar a construir essa arca? Ou você quer ser igual ao rei Saul, que começou da maneira que Deus preparou, mas chegou uma hora que ele quis ouvir mais aquilo que as pessoas achavam. Ele quis fazer mais aquilo que ele achava o correto. Ele quis ou entendeu que da maneira dele não teria problema e fez as coisas fora da vontade de Deus. E acabou sendo destituído como rei para que posteriormente outros reis pudessem assumir. Olha que interessante. Os dois começaram, na verdade, os dois foram instruídos, mas a escolha de um foi fazer aquilo que queria, aquilo que achava, aquilo que ele entendeu como algo que teria que fazer naquele momento, e o outro somente obedeceu e fez tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. O Senhor, ele está nos colocando neste tempo, neste período, exatamente nisso. Essa pandemia começou a nos mostrar isso. Essa pandemia tem refletido isso sobre as nossas vidas. E o que Deus tem falado, qual tem sido a nossa prioridade? As nossas primícias estamos entregando para quem? Como nós temos profetizado sobre o nosso dia? Como nós temos profetizado sobre as coisas que Deus tem colocado na nossa mão? Se Deus tem colocado um ministério, como nós temos feito? Se Deus tem colocado tarefas, como nós temos feito estas tarefas? Se Deus tem colocado cuidado com os filhos, como nós temos cuidado? Se Deus tem colocado em nossas mãos empresas para nós administrarmos, como nós temos administrado? Se Deus tem colocado trabalhos específicos, como nós temos trabalhado? Entendeu? Prioridade. Porque quando nós consagramos as primeiras horas do nosso dia, nós lançamos uma palavra profética, nós nos preparamos para aquele tempo e começamos a viver tudo o que o Senhor preparou para nós. Ou seja, nós nos colocamos no lugar da obediência e começamos a ver a manifestação da glória de Deus em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Deus, ele tem nos orientado. Deus, ele tem nos mostrado. Deus, ele tem nos induzido, ou melhor, ele tem nos levado a poder fazer isso. Mas tudo vai depender de nós. Você hoje está aí, ou você está na sua casa,
Ou você está em algum lugar, ou você está aí trabalhando e ouvindo esta live, ou você está agora dentro aí do seu quarto, ou você está na sala com algumas pessoas. Eu não sei como você está, mas eu tenho uma certeza e uma convicção: Jesus, Ele está às portas. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode a qualquer estralar de Deus, melhor, a qualquer piscar de olhos vir buscar os seus. E como nós estamos? Como realmente nós estamos? Nós queremos permanecer dessa maneira, ou nós queremos ter esta certeza e esta convicção que se Jesus vier agora, exatamente nesse momento, tudo aquilo aqui, tudo que é físico vai ficar, porque se você tem essa certeza, você não vai permanecer mais nesta condição ou no lugar onde você está. Você simplesmente será retirado e começará a viver o entendimento da glória de Deus. Nós aguardamos, nós geramos esta expectativa a cada dia, porque senão viver um evangelho que é morto, um evangelho sem promessa, um evangelho sem uma expectativa de algo, não é evangelho. O que é? É simplesmente você olhar dogmas, maneiras, métodos e começar a entender um propósito, ou melhor, entender um plano de negócios. É um planejamento que você está fazendo. Você já parou para perceber sobre isso? Evangelho não é planejamento de negócios, não é um plano de ação. Evangelho é um plano de eternidade. Evangelho é algo que te leva além do seu entendimento, que faz você buscar algo além daquilo que você precisa, preenche todo o vazio dentro de você, faz com que você viva algo excepcional, extraordinário. O Evangelho ele é muito além, e este Evangelho ele está sendo pregado dia após dia. Por isso que o Senhor fala, mas nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos, nós temos que ficar apercebidos de tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Jesus ele está às portas. Não deixe nada atrapalhar aquilo que o Senhor prometeu e aquilo que o Senhor tem falado com você. Não permita que nada roube a sua fé, não permita que nada roube a sua paz, não permita que nada roube a sua alegria. Sabe por quê? Porque tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo e Ele entregou para você. Não deixe com que nada seja maior do que o seu Deus em sua vida. Se está com um problema, em nome de Jesus nós vamos orar, em nome de Jesus, e você vai ir na raiz deste problema, arrancar essa raiz, e Deus vai te dar sabedoria, autoridade e ousadia para poder resolver tudo isso. Ah, mas estou passando por um processo de cura. Então Deus vai te dar esta autoridade, esta ousadia para você entender essa palavra, para você enxergar aquilo que Cristo ele fez, e esta unção de cura vir sobre a sua vida. Se é emocional, vai ser tratado. Se é espiritual, vai ser liberto. Se é algo que você colocou sobre a sua vida, vai ser retirado em nome de Jesus. Por quê? Porque a promessa é dele, não é nossa. Está escrito e não nós temos querido sugerir ou falar. Então aquilo que existe, aquilo que está escrito, aquilo que ele estabeleceu, é isso que ele tem preparado para nós. E se tem alguma coisa ainda que está te prejudicando, alguma palavra que lançaram, sabe aquele negócio de você estar numa igreja e de repente está ali assim, aleluia, glória a Deus, e de repente você chega e fala assim, eu vou ali para outro lugar, e aquela pessoa que ali até então é o seu líder, ele pega, te lança palavras de maldição. Só entenda algo, maldição sem causa não tem nenhum repouso. Você está entendendo? Ótimo. Então, se você está fazendo conforme aquilo que Deus ele te disse, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
possa ser liberado uma palavra, possa ser feito qualquer coisa, possa ser oferecido, possa ser consagrado, pode ser o que for, pode ser o que for, porque não há nenhuma maldição mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, estão debaixo da sua obediência. Então tira esse peso, tira isso. Você não é maldito, você não é maldita, você é uma bênção. Deus te abençoou e a bênção do Senhor está sobre a sua vida, mas não deixe mais que haja a manipulação de Satanás por causa destas palavras em sua vida. Então arranca tudo isso e joga fora em nome de Jesus. Abre mão de tudo isso daí. Você não precisa viver preso ou presa por causa disso. Deixa o Espírito Santo de Deus ele te mostrar que você é livre e que esta liberdade ela já está em sua vida. Então, em nome de Jesus, vigie, se guarde, se prontifique, se estabeleça em santidade. Mantenha-se no lugar da obediência. E quando eu falo isso, eu repito todas as vezes, sim. O lugar da obediência é o lugar que Deus te chamou para você ficar. E este lugar que Ele te chamou para ficar é o lugar onde você ouve a voz dEle. É o lugar onde você tem intimidade com Ele. É este lugar espiritual onde você começa a enxergar e ver todas as coisas acontecendo. Deus ele quer te levar a este nível de intimidade. Deus quer te levar a este nível de conhecimento. Porque quando diz lá em Oséias 4:3, o meu povo perece por falta de conhecimento, entenda bem, não era conhecimento daquilo que eles sabiam, porque eles sabiam muito bem o que era para ser feito, mas era conhecimento de ter uma intimidade real com Deus, ou seja, era o conhecimento e a prática sendo trabalhados juntos, porque conhecimento sem prática é o que? É falta de conhecimento. Exatamente isso, é bem assim, entendeu? Então não adianta estar cheio de alguma coisa se você não faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Simplesmente vai gerar o que? Uma obesidade espiritual, só isso, mais nada. Então Deus está nos chamando para nós vigiarmos neste tempo, e esta vigilância tem que ser constante, esta vigilância tem que ser tremenda, e esta vigilância tem que ser sobrenatural. Então não se apegue mais. Não deixe mais nada atrapalhar aquilo que Deus colocou para você, atrapalhar o fruto das suas mãos. Não sei para quem que é, mas se isso está interferindo até mesmo a sua vida profissional, em nome de Jesus, não deixe mais nada e ninguém fazer aquilo que Deus não ordenou para você. Dá um basta hoje, lança fora tudo isso e comece a viver o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? E nessa hora eu peço a ti, apresente diante de Deus, apresente agora as suas dificuldades, apresente agora os seus problemas, apresente agora as suas situações, apresente agora aquilo que você acha ou aquilo que você não está conseguindo vencer. Apresente agora. Sabe aquele negócio que você parece que a hora que está indo, parece que o negócio volta tudo para trás? Apresenta agora diante de Deus. Sabe aquele negócio que você acha que é impossível, que não vai dar? Apresenta diante de Deus. Vou até um pouco além agora, aleluia. Obrigado, Senhor. Sabe essa dor que sempre apresenta com você, ou sempre ela aparece quando está muito frio ou quando está muito quente? Deixa Deus te curar hoje. Deixa Deus te curar hoje. Deixa Ele te curar. Não é para você ficar dessa maneira. Deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nesta hora nós te damos graças, Pai. Te damos graças porque o Senhor está despertando-nos para este tempo. E neste tempo, Senhor, o Senhor tem nos mostrado que a qualquer momento
o Senhor Jesus pode vir buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, buscar, Pai, aquela noiva imaculada, aquela noiva sarada, curada, transformada, aquela noiva, Senhor, que está se preparando dia após dia, aquela noiva que está, Senhor querido, com um azeite pronto, Pai, para poder receber o noivo. Aquela noiva, Senhor, que está atenta, Senhor, a tudo aquilo que está acontecendo, a todas as palavras, a todos os dizeres, e também está tendo atitudes para poder aguardar o noivo. Nós somos essa noiva, Senhor, essa noiva que o Senhor tem preparado. Então desperta-nos, ó Pai, muitas vezes desta condição que o mundo quer nos colocar. Nenhuma pandemia, Senhor, ela é maior que a sua presença. Nenhuma pandemia, Pai, é maior que o seu querer. Então não permita que nenhum dos seus filhos, Pai, se perca por causa, Senhor, de uma pandemia ou por causa das coisas, Senhor, que eles viveram ou passaram, Senhor, nesta pandemia. Mas antes, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça-os grandemente. E agora, Pai, nós nos posicionamos, ó Senhor. Sim, Pai, nós nos posicionamos por estas pessoas agora, que muitas vezes, ó Senhor, estão querendo, Pai, passar por estes limites, estão querendo romper, Pai, de uma maneira sobrenatural, mas muitas vezes não entendem porque essas coisas não acontecem. Então revela a cada um deles agora, Pai, onde está a raiz, ó Senhor, deste problema, onde está a raiz que tem paralisado eles, onde está a raiz, ó Senhor, daquilo que eles têm que fazer, se é, Pai, um perdão, se é a liberação de algo, se é, Pai, muitas vezes até mesmo para poder perdoar uma dívida, ou se é, Pai, para poder ali, Senhor, simplesmente dizer que ama a pessoa que está ao lado, que em nome de Jesus, que seja liberado agora e que nada mais impeça a manifestação do seu poder e do seu sobrenatural, Pai, e profetizamos agora que esta pessoa verá e o Senhor levará ela onde está, Senhor, esta raiz, aonde está esta prisão, e ela será completamente liberta, livre, curada, sarada, restaurada, em nome de Jesus, ó Pai. Desta mesma maneira apresento agora a vida, Senhor, destas pessoas que, ó Pai, quando o tempo, Senhor, muda um pouco, ou quando está muito quente ou muito frio, começa a sentir dores, Pai, assim como o Senhor, Pai, nos orienta através do seu Santo Espírito, que o Senhor chegue, Pai, até essa casa, chegue até essa vida, chegue, Senhor, até essa necessidade, e tudo aquilo que foi lançado contra essa vida, tudo aquilo que foi colocado ali, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi introduzido, seja agora, Pai, retirado, consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus, e que todo mal se retire, e que esta cura aconteça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E também, Pai, continuamos orando por estas pessoas que acreditam, Senhor, acreditam naquilo que o Senhor assim prometeu, mas eles necessitam de algo agora sobrenatural, porque o possível eles estão fazendo, mas agora eles necessitam do seu impossível, necessitam, Senhor, de algo que o Senhor faça, assim como o Senhor disse, o Senhor é Deus que abre porta onde não há, o Senhor abre, Pai, um mar para o povo passar a seco, e fecha esse mar diante dos inimigos do seu povo, o Senhor faz muralhas caírem, quando o seu povo marcha, o seu povo abre a boca para dar um brado, Pai, de vitória, e quando o seu povo começa a glorificar, exaltar e te adorar, Senhor. E também, Pai, o Senhor faz um simples homem ali, Senhor, homem, Pai, pastor de ovelhas, pegar e derrubar um gigante guerreiro no seu poder, ó Pai. Então, em nome de Jesus,
Que assim seja sobre a vida, Pai, deste meu irmão, desta minha irmã agora. Que ele entenda e veja a autoridade e a ousadia que ele e ela têm em nome de Jesus. E que tudo isso que se levantou até agora, que tudo isso que se apresentou até agora, que tudo isso que tem agora, Pai, muitas vezes até incomodado, ou muitas vezes até, Senhor, sendo como um espinho, como Paulo ali disse na carne dele, que em nome de Jesus, que haja este discernimento e que todo esse mal seja agora revelado, venha às claras e que tudo aquilo que foi para ser removido, seja retirado, seja lançado fora, agora em nome de Jesus, e que a sua cura se estabeleça, que o seu mover se estabeleça e que venha à existência tudo aquilo que foi gerado, que venha à existência tudo aquilo que o Senhor preparou, que venha à existência tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Que a sua presença, Senhor, seja manifesta de uma maneira grandiosa, gloriosa e poderosa, Senhor. Que como o Senhor tem nos ensinado, que possamos ter a prioridade em Ti, que as nossas primícias sejam para Ti, que não haja murmuração, que não haja nenhum tipo de palavra contrária, ou não haja, Pai, nenhum tipo, Senhor, de palavra torpe que saia da nossa boca, não acreditando naquilo que o Senhor disse, mas que antes que o Senhor estabeleça o seu reino e possamos confiar inteiramente que tudo que o Senhor tem feito simplesmente é para aperfeiçoar aquilo que o Senhor começou em nossas vidas. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, mas que o Senhor te mantenha vigilante, porque Jesus está às portas. E que em nome de Jesus, que nada te tire do propósito de Deus e nada te afaste daquilo que o Senhor, Ele preparou para a sua vida. Jesus, Ele pode aparecer, Ele pode vir a qualquer momento. Então se prepare, se mantenha e viva aquilo que Ele preparou de melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que cada vez mais Ele cumpra este propósito que Ele tem para você. Amém? Em nome de Jesus, recebe aí. Aleluia! Glória a Deus. Então nesse momento agora, nós vamos fazer aquela parte principal nossa, da nossa live de quinta-feira. Então eu já vou chamar aqui o pastor Laércio. E assim, nós vamos estar não só apresentando você que esteve junto conosco, sua família, tudo aquilo que você está passando, você está vivendo, como também todos os pedidos de oração, como todas as situações que estão sendo apresentadas. Eu já quero de antemão apresentar aqui, apresenta a vida do Eduardo. É uma criança que ela está internada há 23 dias, apresenta a vida dele, nós cremos na cura em nome de Jesus. Apresenta a vida do seu Ulisses, que também está há 2 semanas internado, apresenta a vida dele em nome de Jesus. Apresenta também a vida da Gisele, apresenta a vida do Edmilson nas tuas mãos, em nome de Jesus, e que nós vamos viver, e nós vamos começar a entender tudo aquilo que Deus, Ele tem colocado, e Ele tem proposto em nós. Por quê? Porque nós sabemos, e juntos, quando nós oramos unânimes no mesmo propósito, Deus move o sobrenatural dele. Amém? Glória a Deus. Então deixa aqui já passar para o pastor Laércio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É mais fácil, né? Abençoe. Com glória. Glória a Deus. Amém. Deus maravilhoso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Se prepara que Jesus está voltando. Tinha um louvor que eu cantava há um tempo atrás. Falava mais ou menos assim: o rei está voltando. O rei está voltando, o seu nome irá chamar,
Se prepara que o seu nome Ele vai chamar. Assim, nessa tarde, como o pastor Leandro já orou por algumas vidas na tarde de hoje, você recebeu a sua oração. E assim como o pastor falou a respeito de ter muitas vidas que estão no leito de hospital. Muitos não são só por Covid, mas a gente recebeu muitas notícias nessa semana que por várias situações, várias enfermidades ali a respeito dessa criança. Faz 23 dias que essa criança está internada. Hoje o irmão passou para a gente, está orando, né? Tem a dona Vilma também que está lá em tratamento de câncer, está internada também, o seu Ulisses. Então nessa tarde a gente vai tirar um momento de oração para orar por essas pessoas. Lá em Jó fala que quando ele orava pelos seus amigos, Deus fazia na vida de Jó. É a mesma coisa, irmãos, quando nós oramos, Deus está fazendo pela nossa vida. Então nessa tarde tire o seu tempo. Tantas vezes as pessoas falam, já ouvi falar que pessoas falarem assim, mas que tantos vocês oram? Ei, pastor, já falaram para nós, mas que tanto vocês oram? Sem oração, irmãos, não tem milagre. Sem a oração, a gente não dá os testemunhos aqui. E quantos testemunhos? Domingo passado teve testemunhos. E para onde glória ao Senhor Jesus, Deus Ele tem feito neste lugar, mas é através da oração. E nós aqui nesse lugar aprendemos a orar. E juntamente com os irmãos eu gostaria de tirar esse tempo para orar por essas vidas. Talvez você conhece alguém aí na sua casa, algum amigo, alguém que você é conhecido, parente, está internado. Vamos orar por essas pessoas nessa tarde. Assim como já foi falado, quando nós oramos com fé e no mesmo propósito, em comunhão, na mesma atitude de fé, nessa tarde Deus Ele vai operar. E eu creio que na próxima live as pessoas vão entrar e vão falar, através daquele culto, através daquela live, através daquela oração, aquela pessoa recebeu alta e Deus operou o milagre. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai. Entramos diante da Tua presença, Pai, para Te pedir em prol dessas vidas, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus clemente, que se encontra, meu Pai, no leito de hospital, Senhor. Vai de encontro ali com aquela criança, Senhor, o Eduardo, Senhor amado, Deus santo. Pai querido, este pequenino, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Eu sei que tem um povo que está orando, Senhor. Eu, na minha fé, juntamente com este povo, para Te pedir, Senhor, tenha misericórdia desta criança, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Eu vi ali a foto, meu Deus poderoso, Deus santo, tantos aparelhos ali, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, mas em nome de Jesus Cristo cremos, meu Pai, porque diz a Sua palavra que sobre si o Senhor levou as nossas dores e as nossas enfermidades, ó Pai, vai de encontro com a vida daquela criança na tarde de hoje, Senhor. Sim, Senhor. Pai, vai de encontro ali com a vida da dona Vilma, Senhor amado, que está passando por este processo, Senhor amado, Deus santo, sim, Deus Pai. Tremendo, o Senhor começou a boa obra, o Senhor é fiel para cumprir na vida daquela mulher, meu Deus poderoso, verdade, Deus santo, Pai, Deus tremendo, vai de encontro com a vida dela, Senhor, vai de encontro com a vida do Senhor Ulisses ali, meu Deus, sim, poderoso, Pai. Deus santo, aleluia. Deus tremendo, Deus de misericórdia, santo de Israel. Nessa tarde te pedimos em prol dessas vidas, ó Pai. Sim, também te pedimos em prol de todas essas vidas que se encontram no leito de hospital, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Sim, muitos, meu Pai, até a medicina já desenganou, meu Pai, mas eu sei, Senhor amado, que o Senhor é um Deus que confunde a medicina, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Eu te peço nessa tarde, vai de encontro, meu Pai. Sim, vai de encontro com essas vidas na tarde de hoje, Senhor amado, Deus santo, sim, Deus tremendo. Pai. Opera, Senhor, o seu milagre, Senhor. Sim, nós cremos num milagre, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, nessa tarde, meu Pai. Cumpra o seu querer, cumpra a sua vontade sobre cada uma dessas vidas, ó Pai, sim, querido. Eu te peço na tarde de hoje, em nome de Jesus Cristo. Sim, amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele já está apresentando a vida dos irmãos. A gente está orando por essas pessoas também que estavam compartilhando conosco nessa live. Glória a Deus. A nossa irmã Jaqueline, a minha esposa, a Patrícia Barbosa, a Italina, a Elisângela, a Gigi Germano, Carlos Alberto, a Thalita, a Rosimeire, o Fernando Costa, a Ângela e a Lília. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Pergunta se tem mais alguém aí. Se tem mais alguém, dá um joinha aí pra gente... que tem pessoas que a gente não está conseguindo ver aqui, não. As pessoas a gente não consegue ver, mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos estar orando, encerrando na tarde de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, eu apresento a cada vida, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo.
que esteve conosco nessa live, meu Deus, nesse momento, meu Deus poderoso, Sim, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, já foi orado, o seu servo já orou, mas te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, o Senhor conhece o profundo e o escondido de cada coração na tarde de hoje, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, arranca, Senhor, este mal, arranca essa tristeza, Senhor, nessa tarde, meu Pai, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, arranca este espírito de depressão que tenta contra essas vidas na tarde de hoje, meu Deus poderoso, esse desânimo, Senhor amado, lança por terra em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, Senhor amado, Deus santo, com cada vida, com cada lar, com cada família na tarde de hoje, em nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Senhor, o Senhor é um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, Senhor, com essas famílias na tarde de hoje, meu Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, eu apresento também este livro de oração, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, quantas vidas ali, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, o Senhor conhece a cada um pelo nome, a cada um pelo sobrenome, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, sabemos que tem pessoas ali que estão afastadas dos seus caminhos, meu Pai, tem pessoas ali, meu Deus, que deixaram a mão do arado, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, tem pessoas que estão, meu Pai, meu Deus poderoso, caídas, meu Deus poderoso, Deus santo, mas te pedimos em nome de Jesus Cristo, vai de encontro com cada um deles, ó Pai, que o Senhor possa levantá-los, que o Senhor possa derramar do teu poder e da tua unção, dai forças, meu Pai, para aqueles que está caído, aquele que está abatido, aquele que está desanimado, Senhor, derrama do teu poder sobre cada um deles, ó Pai, abra as portas, ó Pai, haja cura, meu Deus poderoso, nessas vidas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, abra as portas de emprego, Senhor, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, também te pedimos por este propósito de oração, Senhor, vidas colocaram ali, meu Deus poderoso, Deus santo, esses propósitos de oração, meu Pai, vem orando a cada dia, Senhor, crendo, meu Deus poderoso, Deus santo, o Senhor é um Deus de resposta, meu Pai, o Senhor possa responder segundo o teu querer, segundo a tua vontade sobre cada um deles, ó Pai, eu te agradeço nessa tarde em nome de Jesus Cristo por este momento, pela vida do teu servo que ministrou a sua palavra, Senhor, Pai, que o Senhor possa cada dia usá-lo grandemente, meu Deus poderoso, ser um canal, um instrumento para estar a cada dia fazendo o teu querer, a sua vontade, Senhor, abençoa, Senhor, a cada vida nessa tarde, Senhor, te agradecemos, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória, Deus de vitória, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, juntos nós dizemos amém. Deus abençoe. Aleluia. Amém.